Olá a todos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição da nova temporada do programa do Global Agribusiness Forum aqui no Canal Rural, o principal fórum de conteúdo do agronegócio. O Global Agribusiness Forum irá reunir os maiores líderes do setor em sua quarta edição, nos dias 23 e 24 de julho, aqui em São Paulo. E como você já sabe, várias entidades estão reunidas para a realização desse evento. A Sociedade Rural Brasileira, a Abramilho, a ABCZ, a Abrafrutas, a Maisal, o Fórum Nacional Sucroenergético e a Datagro. Vamos debater a ciência do campo a serviço do planeta, a ação é agora. E para falar sobre essa temática do Global Agribusiness Forum 2018, o nosso convidado de hoje é o presidente da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o embaixador Roberto Jaguaribe. Muito obrigado, embaixador, por aceitar o nosso convite. Embaixador, conta um pouco sobre a Apex, quais são os trabalhos que vocês têm desenvolvido em âmbito no Brasil e lá fora? Como você acabou de explicar, a Apex é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O nome começou como Apex, só de exportações, depois incorporou a dimensão investimento. Evidentemente, num país como o Brasil, onde o setor rural e a agroindústria ganharam dimensões cada vez mais relevantes na economia nacional e, sobretudo, no comércio exterior brasileiro, a Apex não poderia de acompanhar esse processo evolutivo importante do Brasil. E, portanto, começou a dedicar muito mais atenção ao setor agropecuário produtivo e montou um programa específico para dar cobertura a tudo isso, chamado PANAGRO, né, Programa de Acesso a Mercados do Agronegócio, e criamos uma gerência para lidar com o agronegócio, para poder dar mais vazão a uma multiplicidade de demandas e também porque nós temos a convicção de que o agronegócio brasileiro, apesar de já estar num patamar importante, tem ainda possibilidades muito significativas pela frente. Embaixador, a gente tem acompanhado que um dos principais caminhos para a exportação do agronegócio brasileiro tem sido a Ásia e os Emirados Árabes. Quais as ações e as iniciativas da Apex que vocês estão desenvolvendo em direção a esse mercado? A Ásia já é responsável por quase 50% das exportações do agronegócio e a China por cerca de metade de toda a Ásia. Nossa leitura é de que, em função do aumento populacional e em função da expansão econômica da Ásia, e é preciso ter presente que a Ásia já é a região do mundo com mais dinamismo econômico, a ampliação da demanda de proteína e de calorias na dieta asiática vai ser muito significativa. Então, nós estamos convencidos de que um esforço direcionado para a Ásia é o mais importante que nós podemos fazer nesse momento. Mas é evidente que não podemos negligenciar outros mercados importantes. O Oriente Médio, tradicionalmente, é um parceiro significativo do Brasil nessa dimensão, particularmente na questão de proteína animal. A África também tem dimensões importantes. A própria América Latina, embora ela seja grande produtora, tem alguns nichos onde nós somos muito competitivos e temos um mercado, os Estados Unidos também, e a Europa, que evidentemente é o centro mais significativo de repercussão sobre o agronegócio no mundo, sobre a sustentabilidade do agronegócio, mas também é a área mais protegida em termos de protecionismo econômico para os fazendeiros locais, dentro de uma estratégia sociopolítico-laboral complexa e cuja armadura é muito difícil de penetrar. Mas nós montamos um programa, como eu disse, chamado PANAGRO, que é focado nas áreas mais dinâmicas. Já colocamos uma representação na Ásia e estamos fazendo um esforço de integração no mundo inteiro, com todas as agências do Brasil no exterior, particularmente, evidentemente, as representações do Ministério de Relações Exteriores. Isso tem dado uma dinâmica e um entendimento dos mercados muito facilitadora da ampliação da nossa penetração nesses mercados importantes. Perfeito. O senhor comentou sobre sustentabilidade. A sustentabilidade pode ser um atributo para se agregar valor aos produtos brasileiros no exterior? Eu acho que a sustentabilidade é um pré-requisito. O planeta requer sustentabilidade. Então, antes de mais nada, ela tem que ser considerada como um pré-requisito necessário para a produção agrícola. Felizmente, o Brasil é um país dotado de uma facilidade natural para a produção e dotado de uma proteção natural da sua cobertura vegetal.
É espantoso as pessoas ouvirem isso, evidentemente, pensando, mas o Brasil não é um grande desmatador, o Brasil não faz um estrago enorme na sua mata. É claro que fizemos muito mais do que deveríamos ter feito, mas, por outro lado, muito menos que qualquer outro país que seja grande e relevante produtor. A cobertura vegetal do Brasil hoje é mais de 60%, 65%, depende das formas de calcular, mas digamos 65% da sua cobertura vegetal nativa. Nenhum grande produtor de alimentos tem condições de manter isso. O Brasil tem condições até de aumentar. E, portanto, essa questão da sustentabilidade e da agricultura não é o conflito que muitos querem apresentar. Ao contrário, é possível, dentro de um esquema que nos propicia a própria condição de um país tropical, fazer um rodízio, lavoura, agricultura, pecuária, lavoura, floresta, pecuária, que tem sido muito exitoso e é altamente conservador do meio ambiente. Precisamos, evidentemente, fazer mais. O Brasil está cheio de pequenas deficiências, como eu disse algumas vezes. É possível falar qualquer coisa sobre o Brasil que você está falando a verdade. Mas se você quiser falar a verdade macro para espelhar o que o Brasil está fazendo, então é preciso reconhecer, nas palavras da própria Nações Unidas, que o Brasil é o país que mais contribuiu para a redução de emissão de gases de efeito estufa recentemente e o que fez compromissos mais ambiciosos no âmbito da COP21. Isso não são palavras do governo brasileiro, nem minhas, são palavras do órgão específico de meio ambiente das Nações Unidas. Que, inclusive, pode ser uma maneira de agregar valor à produção, né? Falando sobre a sustentabilidade. Eu acredito que, de forma crescente, a sustentabilidade, não digo que vai agregar valor, mas ela vai ser um ingrediente fundamental de entrada em mercados, que exista um índice de sustentabilidade para que aquele produto possa ser comercializado adequadamente. Eventualmente até pode agregar valor, mas em princípio eu acho que sobretudo essa segunda dimensão, um requisito necessário porque todos estão crescentemente preocupados com a sustentabilidade do planeta. Quais outras maneiras de se agregar valor na produção? Eu acho que a maneira de agregar valor à produção, sobretudo, é através de criação de produtos mais sofisticados, né? Quer dizer, o Brasil tem uma tendência natural, inclusive no setor agro, de vender o produto bruto, né? A história mais clássica, evidentemente, não é nem a da soja, que é mais recente, é a do café. Quer dizer, o Brasil, há 200 anos, é o maior produtor de café do mundo, mas nunca foi o maior ganhador de dinheiro com café. São os países que industrializam, têm as marcas e depois comercializam. A Alemanha, a Itália, Estados Unidos, a Suíça, ganham mais dinheiro com café que o Brasil e não produzem um grão de café. Os Estados Unidos até tem um pouquinho no Havaí, mas não é isso que faz a diferença. Então, esses elementos de agregação de valor através da indústria e da marca são os elementos mais importantes para você gerar mais recursos e, sobretudo, agregação de valor significa geração de emprego, que é uma coisa fundamental para qualquer país em evolução e com questões sociais importantes, como é o caso do Brasil. Perfeito. Muito se fala sobre as negociações Mercosul-União Europeia, né? Quais são as perspectivas para essas negociações ainda no âmbito deste ano, por exemplo? Olha, a Apex não está envolvida diretamente na mesa de negociação na linha de frente. Ela subsidia, dá informações, ajuda, monta uma série de painéis favorecedores desse processo. Mas os ecos que nós recebemos, e são constantes, são indício de que nunca houve um compromisso tão forte dos dois lados para se chegar a um acordo. De modo que nós estamos otimistas de que isso possa ser feito, aliás, muito otimistas, de que isso possa ser feito com a brevidade possível. Evidentemente, eu estou me referindo a esse ano de 2018. Perfeito. Bom, conversamos aqui com o presidente da Apex, o embaixador Roberto Jaguaribe. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Começa agora o segundo bloco da entrevista com o embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da Apex Brasil. Embaixador, muito se fala das negociações do Brasil com outros países. O senhor acha que o foco das negociações ela deve ser direcionada a negociações multilaterais ou bilaterais? Qual que é a percepção de vocês? Olha, o Brasil passou a ser um dos grandes atores mundiais do agronegócio. É
um dos principais atores mundiais da questão da sustentabilidade, de modo que nós não podemos nos furtar de observar nenhuma oportunidade. Se houver continuidade no processo multilateral de negociações, o que nesse momento parece extremamente improvável, é evidente que o Brasil tem que dar grande esforço e prioridade a isso. Mas, por outro lado, não podemos abdicar da possibilidade de continuar buscando parcerias individuais ou regionais, sempre, evidentemente, junto com o Mercosul, para ampliar a possibilidade de entrada da produção brasileira, sobretudo, estamos falando aqui do agronegócio, né? E está em curso uma série de parcerias desse tipo. Estamos negociando agora com o Canadá, estamos negociando agora com a Coreia, dois mercados potenciais importantes. A Coreia, em particular, um país relativamente pequeno na sua dimensão geográfica, mas bastante grande do ponto de vista da população e com uma demanda de alimentos muito maior que a sua capacidade de produção. Então, o Brasil precisa seguir em frente em todas as linhas em que encontre disponibilidade. E não apenas em termos de negociação comercial, mas permanentemente em termos de barreiras técnicas, barreiras sanitárias, controles de cota. Tem que manter uma constância de atuação em todos os mercados importantes e, idealmente, até nos não tão importantes, para ampliar cada vez mais a capacidade de entrada da produção brasileira em terceiros países. Os Estados Unidos e a Europa continuam sendo o foco dessas negociações? A Europa, evidentemente, né? Nós temos aqui, estamos em vias de concluir uma negociação União Europeia-Mercosul, que vai trazer benefícios para o agronegócio, evidentemente não na escala que se geralmente contemplava, porque a Europa montou uma armadura que eles não estão dispostos a retirar, né? No que diz respeito à questão de entrada de produtos agropecuários na região. Os Estados Unidos é um país mais aberto e que tem oportunidades também para o agronegócio brasileiro. Mas nós estamos falando, em particular, de outras regiões onde a demanda está subindo de forma muito acelerada. E a demanda Europa e Estados Unidos já é uma demanda muito grande, evidentemente, mas já consolidada. Então, onde há um crescimento de demanda, maior dinamismo, são mercados que merecem muita atenção. Tá certo. Bom, falando um pouco de GAF, né, do Global Agribusiness Forum, como que o GAF pode ser uma plataforma para que a gente divulgue o agronegócio brasileiro a nível internacional? Olha, o agronegócio brasileiro é, na verdade, uma história maravilhosa de sucesso, não apenas econômico, comercial, mas também social e cultural, né? Em todas as dimensões, a evolução que houve no agro no Brasil é extraordinária. Na verdade, uma verdadeira revolução. Infelizmente, não há uma narrativa nossa mesmo adequada sobre essa história de sucesso. A narrativa ela é um pouco tópica e é majoritariamente feita por aqueles que têm um olho crítico, a meu juízo, em excesso, sobre o que aconteceu. Então, é preciso concentrar a capacidade de, primeiro, resolver problemas que existem e perduram de fato em todas as frentes, mas, sobretudo, de trabalhar a questão da imagem do agronegócio brasileiro. E isso é um esforço conjugado que precisa de todo o setor produtivo, precisa do governo e precisa ser feito de forma coesa. E precisa, sobretudo, em primeiro lugar, de um grande convencimento interno, né? Porque falar mal do Brasil no exterior é muito fácil, porque basta reproduzir o que se fala aqui. Então, o agro no Brasil, apesar de ter tido um êxito extraordinário, uma história de sucesso provavelmente inigualável em termos econômicos e sociais comparativamente a outros setores produtivos, ainda não tem uma narrativa adequada, nem mesmo internamente no Brasil. Eu vejo isso mudando, eu vejo que as pessoas entendem cada vez mais o valor, a relevância, a modernidade, o efeito produtivo, o efeito multiplicador que o sucesso do agronegócio está tendo, mas eu acho que eventos como o GAF são importantes para a divulgação interna e externa da produção brasileira, para enfrentar as dificuldades de forma aberta e transparente e para trazer mais conhecimento, tanto de informação sobre o que existe e sobre coisas que nós precisamos fazer, inclusive do ponto de vista tecnológico. De modo que é um evento muito importante que nós, evidentemente, apoiamos, como você sabe, e achamos importante que ele se mantenha e que ganhe mais visibilidade. E vou além. Nós, brasileiros, estamos muito acostumados a ir para os grandes eventos no exterior, né? Que é uma escola de aprendizado para todos os setores produtivos, né? Grandes feiras lá fora, as grandes feiras de alimento que tem na França, que tem na Alemanha, que tem no Japão, que tem no Golfo. É imprescindível que
que o Brasil também tenha grandes feiras, sobretudo porque ele é um grande ator global, um dos principais, e, a meu juízo, com tudo para ser o maior ator global em termos de comércio e de sustentabilidade. De modo que o GAF está nesse caminho e é importante que ele se mantenha nessa linha. No último GAF, nós convidamos o publicitário Nizam Guanais e ele falou muito sobre o termo Brasil equals food. Né? E um pouco nessa linha de marca Brasil, branding, como que a Apex e outros órgãos do governo, por exemplo, estão levantando essa bandeira da marca Brasil e expondo os nossos produtos lá fora? Eu acho que é muito importante nós trabalharmos de forma coordenada. Né? Esse é um dos problemas em geral do Brasil. Dois problemas centrais para as coisas operarem bem: falta de coordenação e falta de disciplina. A coordenação, porque uma ação dessa envergadura precisa que todos os atores relevantes estejam envolvidos dentro de um panorama exclusivo. Por isso que nós criamos o Panagro, trazendo todos os atores relevantes do setor produtivo e do setor público para fazer parte de um pacote unificado. Agora, as ideias de que cada um vai com a sua alternativa é evidentemente útil e sempre contribui, mas só vai ter impacto eficaz se houver a capacidade de manter uma coordenação muito clara. A Apex está fazendo um esforço grande dentro do Panagro, com vistas a várias dimensões de divulgação de informação pertinente a respeito do agronegócio brasileiro e com vistas à questão de uma marca. O Ministério da Agricultura criou uma marca do Agro Mais, importante, nós estamos ajudando também, de modo que são coisas muito importantes. A outra dimensão, a da disciplina, diz respeito ao fato de que a produção no Brasil, apesar da sua enorme qualidade e do impacto positivo que ela tem, eu gosto sempre de citar o fato de que hoje o consumo per capita de frango no Brasil é maior do que na Europa. Isso é possível porque o Brasil atingiu um nível de riqueza da Europa? Não. É possível porque a produção brasileira de aviária é da maior qualidade e com um custo muito reduzido. Permitiu que a mesa das pessoas menos favorecidas e das classes mais pobres do Brasil seja abastecida de frango. Agora, nós precisamos de um pouco mais de disciplina em certos elementos, inclusive porque o mercado exterior requer muito mais disciplina. Então, isso é uma coisa que também é importante a gente começar a ter, para, inclusive, ir afastando esses casos cada vez mais reduzidos, mas ainda assim com impacto mídia muito relevante, de produtores inadequados, que agridem o meio ambiente, que fazem coisas que não são funcionais. Então, é preciso de mais disciplina para eliminar isso, que é minoritário, não é relevante no contexto geral, mas não pode ser acatado com a tolerância que muitas vezes nós exibimos. Então, são duas dimensões que eu acho que precisam ser operadas de forma coesa para que a gente tenha resultados e impactos condizentes com o enorme potencial que o Brasil tem. Né? O senhor acha que o Brasil comunica bem o agronegócio ou precisa ser uma coisa muito mais difundida? Não, eu não tenho dúvida que o Brasil comunica mal o agronegócio. E eu não tenho dúvida também que nós estamos num caminho de melhorar consideravelmente essa dimensão através de todos esses esforços que nós vemos aqui. É claro que existem uma série de atores que têm o interesse em denegrir. Boa parte deles em função de interesses subalternos de natureza comercial, embora disfarçados sempre em proteção de alguma coisa, seja do meio ambiente, seja de qualidade, de saúde animal. Outros porque têm um olhar mais crítico efetivamente. Você tem que entender que as entidades que são voltadas para isso, mesmo as muito sérias, e existem várias, e fazem um grande trabalho e contribuem muito para, digamos, a consciência da relevância desse problema, mas todas elas só podem sobreviver se houverem críticas a serem feitas. E se você não acentuar essas críticas, você perde dinheiro para aqueles que acentuam. Então, a tendência nessas entidades de focar no que está errado é compreensível, mas não nos dá o espelho da realidade. E o brasileiro precisa parar de acreditar no que falam os estrangeiros e passar a ver, constatar realmente o que está acontecendo no Brasil. Perfeito. Conversamos aqui com o presidente da Apex Brasil, o embaixador Roberto Jaguaribe, que muito nos honra com sua presença. Muito obrigado, embaixador, por ter vindo aqui no Canal Rural. Encerramos aqui a entrevista com o embaixador Roberto Jaguaribe e fica aqui a nosso site para caso queiram acessar tudo que está acontecendo no Global Agribusiness Forum, o programa,
do evento e tudo que está para ser debatido durante o evento. O GAF vai ser transmitido nos dias 23 e 24 nas plataformas do Canal Rural e também através do site. Você poderá acompanhar toda essa transmissão ao vivo em todas essas plataformas. Conte conosco e até breve. Forte abraço.